Bom dia, dando início aos clubes deste ano. O primeiro clube é o Clube do Livro, e a gente vai falar um pouquinho da anatomia do coração normal. Eu sou Fernanda Carla Salesi Cunha, R2 em Cardiologia Pediátrica pela Cardioped Brasil, e essa apresentação é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Bom, então, para a gente entender um pouquinho das alterações das cardiopatias congênitas, é importante a gente entender, primeiramente, a anatomia do coração normal. Então, a gente vai fazer uma análise segmentar de cada parte da anatomia que compreende o coração. A gente vai falar do mediastino, do pericárdio, das grandes veias, dos átrios, das válvulas atrioventriculares, dos ventrículos, das válvulas semilunares, das grandes artérias, da circulação coronária e do sistema de condução cardíaco. Sobre o mediastino, então, o coração ele é um órgão torácico, né, que se localiza dentro do mediastino anterior, mediastino médio. Ele está protegido pela caixa torácica, pelo externo, sendo que 2/3 da sua massa está localizado na parte do hemitórax esquerdo nas condições normais. Então, as estruturas que vão fazer fronteira anatômica com essa região, anteriormente aqui a gente tem azul, o externo, e as costelas adjacentes, posteriormente a coluna vertebral e as suas costelas adjacentes também. Lateralmente nós temos as pleuras parietais, superiormente o plano da primeira costela, inferiormente o diafragma. Além disso, o mediastino ele vai ser dividido em 4 regiões. Então, o coração, como foi dito anteriormente, ele está no mediastino médio. O arco aórtico vai estar no mediastino superior, a aorta torácica descendente no mediastino posterior. E a gente também não pode esquecer que dentro do mediastino estão localizadas outras estruturas, como o esôfago, a traqueia, os brônquios, o timo, linfonodos, nervos autônomos, ducto torácico, pequenos vasos, que é importante a gente saber a relação deles com o coração. Aqui eu trouxe uma imagem do mediastino, principalmente para a gente se lembrar do timo, né? Que é esse órgão que é importante na pediatria para nós. Ele tem relação com os vasos da base e muitas vezes vemos nas descrições cirúrgicas a retirada parcial ou total do timo. Então a gente precisa lembrar dele e lembrar que ele é visto também na radiografia torácica. Sobre a posição cardíaca, o ápice cardíaco normalmente ele é direcionado para a esquerda anteriormente e inferiormente, constituindo a levocardia. Trouxe essa imagem aqui, que traz também uma relação tridimensional da anatomia. Então, ele vem do A até o H, né, trazendo as imagens de posterior para anterior. Então, nessa imagem a gente vê que a estrutura mais posterior que a gente tem vai ser a aorta torácica e a veia ásigo, que é ainda mais posterior que a aorta. Aqui na imagem B, ele já vai trazer o esôfago em verde. Opa, desculpa, aqui. O esôfago em verde e a traqueia. O esôfago ele fica entre a aorta e a traqueia, sendo a traqueia mais anterior que o esôfago. Sempre vemos também descrições do tipo arco aórtico à direita ou arco aórtico à esquerda. Anatomicamente normal, o arco aórtico ele sempre vai estar à esquerda, né? E à esquerda do esôfago e à esquerda da traqueia. Na imagem C, a gente vê aqui que ele coloca o átrio esquerdo, que é a câmara posterior mais posterior que a gente tem. Aqui na imagem D, ele vai trazer aqui em azul também acrescenta a veia cava superior e o átrio direito, que também ficam em posições posterior e inferiores, e, consequentemente, suas veias que estão conectadas. Aqui na imagem E, a gente vai ter o ventrículo esquerdo, que ele coloca aqui também para nós, que ocupa praticamente todo o hemitórax esquerdo. Na imagem F, a gente vai ter aquele que ele acrescenta a aorta, né, a raiz da aorta e a aorta ascendente, que elas vão sair bem centralmente no coração e se direcionam para a região direita e após o arco aórtico vai para a esquerda. Então, e aqui na imagem G, ele vai colocar o ventrículo direito, que é o ventrículo mais anterior que nós temos. E por fim, a última imagem, a artéria pulmonar, aqui, que ela vai sair à esquerda da aorta. É uma estrutura mais anterior que nós temos, e ela vai se ramificar em ramo direito.
o ramo direito, a pulmonar direita, vai passar atrás, então, da veia cava superior e embaixo do arco aórtico, sobre o pericárdio. Então, aqui nós temos que o pericárdio ele representa um saco resistente em forma de frasco que vai envolver o coração e vai se fixar ao longo dos grandes vasos, de modo que a aorta ascendente e o tronco pulmonar, eles são intrapericárdicos, né, parte deles. Da mesma forma, os últimos 2 a 4 centímetros da veia cava superior também estão localizados dentro do saco pericárdico, assim como trechos mais curtos das veias pulmonares, a veia cava inferior. Entre as duas camadas, né, de pericárdio, nós temos dentro do saco pericárdico o líquido pericárdico, que serve para lubrificar o coração e permitir o movimento relativamente livre de atrito dentro do peito. Falando a princípio do pericárdio parietal, que é essa lâmina que a gente vê aqui mais superiormente, ele é composto por uma camada externa fibrosa e uma camada interna serosa de células mesoteliais. Por conter pouco tecido elástico, o pericárdio fibroso não pode distender agudamente. Se acaso isso acontecer, né, se a gente tiver um acúmulo rápido de 200 ml de fluido pericárdico, isso pode trazer alterações hemodinâmicas e o tamponamento cardíaco para os pacientes. No entanto, quando isso acontece de um modo crônico, quando tem um crescimento normal do corpo, com a dilatação cardíaca, estiramento, crescimento do pericárdio parietal, como ocorre nos casos, por exemplo, né, de insuficiência cardíaca mais crônica, a gente pode ter um crescimento maior desse líquido e ele pode acomodar um volume maior de líquido. Aqui, essa segunda lâmina, né, nós temos o pericárdio visceral ou epicárdio. Ele recobre o coração e as porções intrapericárdicas dos grandes vasos. Ele é formado por um delicado revestimento de células mesoteliais e de tecido adiposo subjacente, bem como dos vasos coronarianos e dos nervos ao longo da superfície do coração. O tecido adiposo tende a se acumular nos sulcos atrioventriculares, interventriculares e interatriais e ao longo da margem do ventrículo direito e dos ramos coronários. Aqui nessa imagem também a gente pode ver na seta escura, a gente vai ver aqui a reflexão pericárdica, que é a junção entre a camada parietal e a camada visceral. Aqui na seta branca, nós podemos ver o ligamento de Marshall, que é um remanescente embrionário da veia cava superior esquerda, enquanto o asterisco ele vai mostrar o seio transverso, que é uma estrutura em forma de túnel entre as grandes artérias anterosuperiormente às paredes do átrio. Aqui é importante também a gente falar dos nervos que a gente tem, né? Aqui nessa imagem a gente tem o coração mostrado na posição em que é visto pelo cirurgião, através de uma esternotomia mediana. E a gente tem estruturas importantes que precisam ser cuidadas para evitar lesões durante o procedimento cirúrgico. Então, cruzando o mediastino, embutido no pericárdio fibroso, nós temos o nervo vago e o nervo frênico e o nervo vago aqui em amarelinho. E temos esses nervos que vão percorrer o comprimento do coração ao longo de cada lado. Então, aqui a setinha vai apontar os nervos frênicos direito e esquerdo, que ficam mais anteriormente, externamente. E aqui os nervos vagos mais posterior, eles são mais internos e eles percorrem os hilos dos pulmões. Junto a eles também a gente pode observar o nervo laríngeo recorrente, os nervos laríngeos recorrentes que passam em torno do tronco braquicefálico do lado direito e também do canal arterial ou do remanescente ligamentoso do lado esquerdo. Sobre as grandes veias, então, aqui, tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior, elas vão se situar do lado direito. A veia jugular interna e a veia subclávia, elas vão se fundir para formar a veia braquicefálica, né, bilateralmente. Um detalhe é que a veia braquicefálica esquerda, que é essa daqui, também chamada de nominada, ela tem um comprimento de 2 a 3 vezes maior do que o lado direito, e ela se situa ao longo do aspecto anterosuperior do arco aórtico e dos seus ramos braquicefálicos. Ambas as veias braquicefálicas, elas vão se fundir, então, para originar, então, a veia cava superior. Aqui também é importante a gente falar do sistema venoso ásicos, que se situa ao lado da coluna vertebral. Seu papel é realizar o retorno venoso das paredes do dorso, das paredes tóraco-abdominais, além das vísceras do mediastino. É composto pela veia ásigo, hemiásigo e hemiásigo acessório. E a veia cava inferior, né? A veia cava inferior, então, ela vai receber
da drenagem venosa sistêmica das pernas, das vísceras retroperitoneais e da circulação portal. A formação da veia cava superior, ela é dada pela junção das veias ilíacas comuns, direita e esquerda, recebendo as tributárias ao longo do seu trajeto, como as veias lombares, lombar ascendente, gonadal, renal, suprarrenais, frênicas inferiores e as hepáticas. Sobre os átrios. Aqui, então, eu vou falar de um modo geral e depois a gente vai destrinchando as informações através das imagens. Então, é importante a gente saber diferenciar as características dos átrios, né, que tem entre cada átrio. No átrio direito, então, a gente vai ver ele recebendo as veias sistêmicas. A gente vê que o apêndice piramidal dele tem uma base mais larga. A parede livre do átrio, ela vai ter mais músculos pectíneos e também tem a crista terminalis. A parede septal, ela é originada do septo secundo. A gente vai ter apenas a borda e o limbo da fossa oval no átrio direito. A gente tem também a válvula de Eustáquio, ou a rede de Chiari, né? Que a gente vai ver a diferença. E o ósseo do seio coronário e a válvula de Tebésius. Já no átrio esquerdo, a gente vê que ele vai receber as 4 veias pulmonares. O apêndice dele tem uma base mais estreita e ele é digitiforme. A parede livre do átrio esquerdo ela é mais lisa comparada ao átrio direito. A parede septal ela é originada do septum primo. E a gente tem a lâmina da fossa oval. Temos também o ligamento de Marshall, que é o remanescente da veia cava superior, e o seio coronário na parede posterior. Então, aqui, falando mais especificamente do átrio direito, ele é a câmara que recebe o retorno venoso sistêmico através da veia cava superior e da veia cava inferior, e o retorno venoso também do próprio coração através do seio coronário. Esses canais desembocam na porção venosa de paredes lisas do átrio. A gente vê onde recebe na veia cava, tanto superior quanto inferior, ele tem uma parede mais lisa. E o átrio, morfologicamente direito, ele tem como característica externa o apêndice atrial direito, que tem uma característica mais externa, formato triangular e a base mais larga. Na parede livre do átrio direito, a gente vai ter também aqui a crista terminalis e a gente vai ver que a musculatura pectínea ela vai envolver também todo o átrio. Essa musculatura ela é mais trabeculada, né, do que o átrio esquerdo, como vocês vão ver. E ela envolve, além do apêndice, ela vai envolver também o átrio. Falando sobre a parede septal do átrio direito, então, a gente vai ter um componente interatrial entre o átrio esquerdo e o átrio direito e um componente atrioventricular. Esse componente atrioventricular, que é o septo atrioventricular, ele vai separar o átrio direito e o ventrículo esquerdo. Ele faz uma separação, né, que a gente pode ver aqui do átrio direito e do ventrículo esquerdo. Embriologicamente, a lâmina da fossa oval ela vai representar o primeiro septo que se desenvolve, o septo primum, que é o que dá origem ao átrio esquerdo, né? Depois a gente vai ver, e a parede septal, o que faz parte aqui do átrio direito é o septo secundum, como a gente pode ver aqui. Então, aqui, nessa imagem, eu coloquei para a gente ver as cavas superior e a cava inferior chegando aqui no átrio direito. E também falar um pouquinho da válvula de Eustáquio. A válvula de Eustáquio é uma prega de tecido fibroso muscular localizada junto ao orifício da veia cava inferior. É essa daqui. Ela tem esse aspecto, né? E ela vai direcionar todo o retorno da veia cava inferior na vida embrionária pro forame oval. E quando a gente tem, né, um remanescente da válvula de Eustáquio, né? Quando ele está mais fenestrado assim, ó, ele é chamado de rede de Chiari. Então, aqui, só para a gente relembrar tudo que a gente viu, aqui, então, é a crista terminalis, aqui os músculos pectíneos, né, que são mais vistos no átrio direito, e aqui a válvula de Tebésius, que a gente também viu anteriormente. É importante a gente também saber essa anatomia importante do átrio direito, que é o triângulo de Koch. Ele vai ser compreendido e composto pelo tendão de Todaro, pelo seio coronariano e também pelo folheto septal da válvula tricúspide. Nele, nós temos a localização do nó atrioventricular nessa imagem vermelha, que é a passagem desse nó atrioventricular, por isso que a gente precisa saber
exatamente aonde que está onde ele está, né? Falando um pouquinho mais, então, do átrio esquerdo, ele é a câmara mais posterior cardíaca que a gente tem. Ele vai receber o sangue venoso pulmonar, né? Mandando o sangue que chega através da válvula mitral para o ventrículo esquerdo. E como característica, o apêndice atrial esquerdo, ele tem esse formato mais alongado. E as extremidades dele têm as bordas mais chanfradas e digitiforme. A musculatura, o átrio esquerdo, ele também vai ter uma musculatura mais trabeculada, mas ela se restringe apenas ao interior do apêndice, do átrio esquerdo. E não existe, né, no átrio esquerdo a crista terminal, como a gente viu no átrio direito. Ele é mais liso e o endocárdio do átrio esquerdo, ele é mais espesso, né? No teto dessa câmara, a gente vai encontrar a desembocadura das quatro veias pulmonares. Nessa imagem, a gente vê que elas vão se localizar mais superiormente, então as veias pulmonares superiores e as veias pulmonares inferiores, tanto esquerda quanto direita. É importante também a gente lembrar da função endócrina dos átrios, né? Ele possui essa função endócrina. Existe a liberação do peptídeo natriurético atrial pelos grânulos secretórios dentro dos miócitos. E quando há uma dilatação atrial direita ou uma insuficiência cardíaca congestiva, o sistema cardiorrenal, que controla a homeostase de sódio e dos fluidos corporais, é ativado, atuando então no aumento da natriurese, diminuindo a resistência vascular, o que vai reduzir a volemia, a pressão arterial sistêmica e a pós-carga. Sobre as válvulas atrioventriculares, então, elas servem para manter o fluxo, né, sanguíneo unidirecional e separar eletricamente os átrios dos ventrículos. A gente tem como representante a válvula tricúspide e a válvula mitral. A gente vai ver um pouquinho das diferenças delas entre si. Bom, então a tricúspide, né, aqui é uma visão, aqui é anterior, aqui é posterior, aqui é a válvula tricúspide e aqui é a válvula mitral. A válvula tricúspide, ela possui três folhetos, né? O folheto septal, o folheto, quer dizer, desculpa, folheto septal, folheto posterior, folheto septal, folheto anterior. E o septo membranoso, que vai estar localizado ao longo do anel. E também aqui a gente vai ter a válvula mitral, depois a gente vai ver ela mais específica. Ela possui dois folhetos apenas, o folheto anterior e o folheto posterior, sendo que existe uma assimetria entre esses dois folhetos, sendo o folheto anterior, ele preenche apenas um terço do diâmetro desse anel, e o folheto posterior, dois terços. Também vamos ter a gente vai ver as comissuras, né? Que fica entre cada cúspide. E também os músculos papilares, a gente vai ver a diferença entre eles, de cada válvula. Lembrar também que apenas as válvulas atrioventriculares vão possuir um anel fibroso verdadeiro, diferente das válvulas semilunares. Aqui é uma visão, né, que a gente tem aberta dessas válvulas e aqui quando elas estão fechadas. Então, aqui eu também trouxe para a gente fixar bem as alterações, as diferenças, né, entre as válvulas que a gente vai ter. Então, a tricúspide, em relação, tem uma outra foto depois que dá para ver melhor também, mas aqui a gente já consegue ver que a fixação da tricúspide, ela é mais apical, mais abaixo, né, que a fixação da válvula mitral. As cordas são fixadas em vários pontos, tanto no septo, né, quanto na parede livre do ventrículo direito. Ela vai ter geralmente três músculos papilares, anterior, posterior e septal. Também, assim, como tem três músculos, três cúspides, anterior, posterior e septal, como a gente viu naquela outra imagem melhor. A gente vê também que tem que lembrar sempre que a válvula ela acompanha o ventrículo. Então, sempre a válvula tricúspide ela vai estar acompanhando o ventrículo morfologicamente direito. Já a válvula mitral, ela tem as cordas fixadas apenas na parede livre do ventrículo esquerdo. Ela não se fixa no septo interventricular. A gente vai ter apenas dois músculos papilares, o anterolateral e o póstero-medial, duas comissuras e a abertura dela, depois a gente vai ver numa foto melhor que ela é mais elíptica. E ela, assim como a tricúspide com VD, a mitral sempre vai estar conectada ao ventrículo morfologicamente esquerdo.
Aqui, então, a gente consegue ver melhor a fixação da tricúspide, que ela é mais apical, mais abaixo do que a fixação da, da mitral. E aqui também a gente consegue ver aquela mesma imagem do septo, do septo atrioventricular, que tem correlação do átrio direito com o ventrículo esquerdo. Importante a gente lembrar disso. E aqui, nessa visão de eixo curto, a gente consegue ver que o orifício da tricúspide, ele tem um formato mais de um D invertido ao nível do anel e um triângulo no folheto médio. Em contraste com o orifício da mitral, que ele é mais elíptico, né? Então, aqui a abertura da válvula é mais triangular e aqui ele é mais elíptico. Aqui, a válvula mitral, ela tem uma especificação, né, dessa classificação anatômica e também ecocardiográfica, que é importante a gente estar sabendo, né? Então, a gente tem aqui o folheto anterior e o folheto posterior. E aqui as comissuras, comissura anterior, comissura posterior. E é importante a gente estar sabendo que se divide nessas cúspides em três porções menores, que é a região A1, A2 e A3. No folheto, né, anterior, no folheto posterior, a gente tem P1, P2 e P3. Sobre os ventrículos. Então, a gente tem as características e as diferenças. O ventrículo direito, aqui, nessa imagem de cima, a gente pode observar que ele tem as trabeculações mais grosseiras, né? Enquanto que as trabeculações do ventrículo esquerdo, elas são menores, né? E menos grosseiras, se a gente pode dizer assim. Ele é menos trabeculado, né? O septo do ventrículo direito, ele é mais trabecular. A parede lisa do VD, a gente vê que ela é mais fina, enquanto que a parede do VE, ela é mais espessa. A gente vai ver que a geometria, em outra imagem, que a geometria é em crescente do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, ela é uma geometria mais circular. Vemos também que o ventrículo direito ele tem uma descontinuidade da válvula tricúspide com a válvula pulmonar, enquanto que o ventrículo esquerdo ele tem uma continuidade entre a válvula mitral e a válvula aórtica. E vamos ver também que o ventrículo direito tem uma via de saída mais muscular, enquanto que a via de saída do ventrículo esquerdo ela é mais septal e valvular. Então, aqui a gente consegue ver nessa secção transversal que o ventrículo direito ele tem um formato crescente e o ventrículo esquerdo ele é mais circular, enquanto a espessura da parede do ventrículo esquerdo ela é 3 a 4 vezes maior que a espessura da parede do ventrículo direito. Aqui, falando mais especificamente do ventrículo direito, a gente vê que ele pode ser dividido em via de entrada, né? Que é aqui é composta pela válvula tricúspide. Aqui temos a porção mais trabecular e também temos a via de saída. Também temos um importante marcador, que é a banda moderadora, né? Na, que é esse aqui, tá? Nessa setinha, que é uma marca anatômica do ventrículo morfologicamente direito e que ela se une à parede livre à superfície septal do ventrículo direito. E aqui a gente também vê que, nesse quatro câmaras, que o ventrículo direito, ele tem esse formato mais triangular. E ele não faz parte da formação da ponta do coração. O ventrículo esquerdo também pode ser dividido em via de entrada, né, através da válvula mitral, porção trabecular também, e a via de saída, que é a válvula aórtica. É, e aí, aqui nessa segunda imagem, a gente vê que ela tem uma continuidade, né? A válvula mitral, elas não têm separação com a válvula aórtica. Sobre as válvulas semilunares. Elas conectam os ventrículos às grandes artérias, elas não apresentam um aparelho tensor como as válvulas atrioventriculares, que são as cordas tendíneas e os músculos papilares. A abertura e o fechamento delas são processos principalmente passivos. E aí a gente vai ver as diferenças entre a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Então, aqui, a válvula pulmonar, ela está mais próxima da parede torácica, né? Se a gente for ver nessa imagem, aqui é a válvula pulmonar e aqui ela é a válvula aórtica. Aqui é anterior, né? Então, ela está mais anterior da parede torácica, próxima à borda superior esquerda do externo, e o seu orifício está direcionado mais para o ombro esquerdo. Ela é constituída por três válvulas semilunares, e não possui um anel verdadeiro, como eu disse anteriormente.
Então, aqui ela obedece esse padrão semilunar, né? Os três folhetos dela. E elas vão receber o nome de acordo com a posição espacial. Folheto anterior, né? Aqui, folheto anterior e os folhetos posterior, direito e esquerdo. E a válvula aórtica, né? Ela vai se situar mais posteriormente e à direita do tronco pulmonar. Ela ocupa uma posição bem central no coração. Ela também não tem um anel verdadeiro, assim como a válvula do tronco pulmonar, uma vez que a inserção das válvulas se faz em linhas semilunares. Cada uma dessas linhas semilunares vão delimitar, junto com a parede aórtica, um espaço conhecido como seio de Valsalva. E também existem três seios aórticos, que é a região entre a parede da aorta e o folheto. A gente vai ter também aqui o folheto coronariano direito, folheto coronariano esquerdo, né? Aqui a coronária esquerda, a coronária direita. Então, a gente se direciona através da nomenclatura através das artérias coronárias. E aqui o folheto não coronariano, sobre as grandes artérias. Então, a artéria pulmonar, ela emerge, né, do tronco pulmonar, mais anterior e passa para a esquerda da aorta. Então, a pulmonar direita, né, ela vai passar abaixo aqui do arco aórtico e vai né, o tronco pulmonar se bifurca em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. Então, a pulmonar direita, ela surge em um ângulo mais reto e passa atrás da veia cava superior e abaixo do arco aórtico, e à frente do brônquio fonte esquerdo, né, como a gente pode ver aqui e aqui também. E também temos a artéria pulmonar esquerda, que ela tem uma angulação mais retilínea, né? E ao se bifurcar, ela se continua num arco suave e percorre o brônquio fonte esquerdo. A aorta, a porção ascendente dela vai ficar à direita do tronco pulmonar e depois de sair da cavidade pericárdica, então ela vai dar origem à artéria braquiocefálica, vai dar origem também à artéria carótida comum e à subclávia esquerda aqui. E também a gente vai ter, nessa imagem aqui, o ducto arterial que se estende através da pulmonar esquerda e ele passa para a face inferior do arco aórtico, delimitando a extremidade mais distal do istmo aórtico, nessa seta aqui. A aorta, ela é subdividida aqui na raiz da aorta, né? A aorta ascendente, o arco aórtico, a aorta descendente e depois a aorta abdominal, sempre localizada à esquerda também da coluna vertebral. Importante a gente saber essa parte anatômica. O canal arterial, que é esse asterisco aqui, ele então é uma outra estrutura importante que a gente precisa lembrar. Ele é uma via de comunicação entre a circulação pulmonar e a sistêmica. Ele é interposto entre a porção mais proximal da pulmonar esquerda e do arco aórtico. A constrição e fechamento do canal ocorre dentro das primeiras 24 a 48 horas após o nascimento, nos recém-nascidos a termo, e é medido por uma combinação entre o aumento da tensão do oxigênio sistêmico e da diminuição dos níveis circulantes de prostaglandina e prostaciclina. Agora a gente vai falar um pouquinho da circulação coronária. As artérias coronárias, então. O seio coronariano à direita, ele vai dar origem à artéria coronariana direita, e o seio coronariano esquerdo vai dar origem ao tronco principal da artéria coronária esquerda. Uma questão importante também da gente lembrar é a dominância coronariana. Ela vai ser definida por quem dá origem ao ramo descendente posterior, que vai percorrer o sulco atrioventricular posterior. Não tem relação com o tamanho ou a importância da coronária. De maneira geral, a origem do ramo descendente posterior vai ocorrer em 70% dos casos com dominância direita, né, através da artéria coronariana direita, em 10% dos casos pela coronariana esquerda, em 20% dos casos de forma balanceada, de modo que tanto as artérias direita quanto as circunflexas vão fornecer esses ramos descendentes posteriores. A artéria coronariana direita, ela está entre o tronco pulmonar e o átrio direito, e ela é coberta pelo apêndice atrial direito. Ela vai irrigar a parede livre do ventrículo direito, o terço posterior do septo e a parede inferior do ventrículo esquerdo e o átrio direito.
Ela vai dar os ramos dela, né? Então aqui a gente vê a coronária direita, vai dar origem ao ramo da artéria do cone, vai dar origem à artéria do nó sinusal, a artéria marginal e a artéria do nó atrioventricular. Além disso, ela vai dar origem à artéria coronariana descendente posterior, em 70% dos casos, como a gente viu, e a artéria marginal direita. Já a coronária esquerda, ela vai ficar entre o tronco pulmonar e o átrio esquerdo, e ela é coberta pelo apêndice atrial esquerdo. Ela vai irrigar o átrio esquerdo, 2/3 anteriores do septo, a margem esquerda e a parede livre do ventrículo direito, e a parede anterior e lateral do ventrículo esquerdo. Na imagem aqui, então, a gente vai ver o tronco da coronária esquerda. Aqui a gente vê a descendente anterior esquerda, a artéria circunflexa esquerda e a marginal esquerda. Lembrar também das veias coronárias e elas vão remover o excesso aí do fluido intersticial do miocárdio e do saco pericárdico. A drenagem ela vai ser feita principalmente através do seio venoso, né? Que é essa estrutura aqui. A gente vê, então, as veias de Tebeses vão drenar diretamente para o ventrículo direito e para o átrio direito. As veias cardíacas direitas drenam para o átrio direito, quase todo o sangue que irriga o ventrículo direito. O seio venoso vai receber o sangue das grandes, médias e pequenas veias cardíacas. Desculpa, esse é o seio coronariano, e vai desembocar nesse seio coronariano. Por sua vez, esse seio coronário vai receber o retorno venoso cardíaco pelas veias coronárias, que é a estrutura mais posterior do coração, situado atrás do átrio esquerdo. E, por fim, nós temos o sistema de condução cardíaco. O sistema de condução cardíaco ele vai ser composto por células musculares especiais que fazem a condução do estímulo cardíaco. Vai ser formado pelo nó sinusal, que é o marcapasso primário do coração. Ele está localizado aqui em verde, a gente consegue ver ele, que é na transição da veia cava superior com o átrio direito. A gente também vai ter o nó atrioventricular, que é aquela estrutura que eu mostrei melhor, né, que faz no triângulo de Koch. Ele, então, então, o sistema de condução ele vai ganhar o ventrículo através do feixe atrioventricular, que é o feixe de His. Ele vai passar pela borda posterior inferior do septo membranoso e levando estímulos ao ventrículo esquerdo e vão se ramificar no subendocárdio do ventrículo esquerdo abaixo da aorta. A gente vai ter o ramo esquerdo, que é o primeiro ramo, e depois o ramo direito, que vai atravessar o septo interventricular. E após, eles vão se ramificar em pequenas ramificações transmurais, que são as fibras de Purkinje. Então, nessas peças anatômicas, nós podemos ver a localização aqui, né, desse pontinho preto do nó sinusal, aqui do nó atrioventricular, que fica no triângulo de Koch, que a gente já falou, e o ramo direito, que ele vai atravessar, né, o septo interventricular, e o ramo esquerdo. Essas foram as minhas referências. Obrigada.